Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos entrando para mais um dia bacana, bater um papo sobre organização. Enquanto as pessoas vão chegando, o tema de hoje é um pouco diferente dos temas anteriores que abordamos, falamos sobre problemas de falta de organização. Hoje a gente vai falar de algo mais específico, polêmico também, e que a gente ouve muito falar por aí. Eu ouvi muito na minha vida. Então, o tema de hoje é: sou organizada ou tenho toque? Né? Existe uma diferença muito grande em ser muito organizada e de ter toque. E hoje a gente vai estar esclarecendo isso aqui, nessa tarde. Espero que vocês gostem. Nós vamos ter um papo gostoso aqui com a psicóloga Marielle Pereira, que tem nos visitado, tem nos dado aí essa colaboração da parte científica. Então, vamos ver se ela já está no ar. Ela já entrou. Sejam todos bem-vindos. Oi, Regina. Minha filha também está aqui assistindo. Minha cunhada chegou. Oi, Ruth. Bem-vinda. Tudo bem com vocês? Deixa eu chamar a minha convidada, Mari. Mari, eu não estou conseguindo te chamar. De solicitação, acho que fica mais fácil. Estou tentando, não estou conseguindo. Vamos esperar a Mari entrar. Então, o tema de hoje: sou organizada ou tenho toque? Um tema bastante interessante. Antes de ser personal organizer, eu ouvia muito isso, que eu tinha toque. E muitas das vezes eu me preocupava com essa questão de se realmente eu tinha problema. Mari, você está me ouvindo? Se você conseguir pedir solicitação. Vamos aguardar a Mari entrar. Oi, Rose. Oi, tudo bom, Mari? Bom, boa tarde. Como você está? Estou bem. E você? Estou bem, graças a Deus. Firme e forte. Mais uma semana. Mais uma semana, mais um tema, né? Legal pra gente. Bem diferente hoje, né? Exato. Eu estava te ouvindo aqui, né? E você falando que você ouviu a sua vida inteira. E você tinha que toque? Toque. E o que Eu você sempre acha? fui organizada. No início eu achava que eu tinha, me preocupava com isso, me sentia incomodada, me controlava com as minhas organizações, né? Eu tentava dar um controle aí. E eu só fui descobrir que isso não era um problema quando eu fiz o curso para ser personal organizer. Então, aí que comecei a entender o conceito, a entender o que era realmente a organização, ser uma pessoa organizada de uma pessoa com problema. Aí eu relaxei. Não tenho problema. Graças a Deus. É uma linha muito tênue, né? Entre Sim. ser muito organizada e ter um transtorno, né? E eu acho que a gente vai definir uma normalidade para um transtorno a partir do momento dos excessos, né? Dos pensamentos excessivos. Eu acho que é a partir do momento do sofrimento, né? Sim, e eu acho que as pessoas confundem muito. Como eu disse, toda a minha vida eu vi que eu tinha toque. Para mim, problema de toque era só relacionado
a pessoa organizada. Eu não sabia que ele era tão amplo, para mim era só relacionado à organização, pessoa perfeccionista para mim. Eu confundia, eu levei ao ponto de que ser perfeccionista era uma doença, que chegaria a ser o toque, que hoje a gente sabe que não é bem assim, né? É, então vamos lá, né? Oi, Rúbia, boa tarde, Boa lindona. tarde a Então, todos. boa tarde Mari, a todos. tem Oi. pessoas novas aqui hoje. Ah, é? Tem, se apresenta para elas. Quem é você? Quanto Ah, tempo tá, está aí na psicologia? verdade. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, né? Eu sou psicóloga clínica organizacional, clínica comportamental organizacional, ó. Clínica comportamental, né? Eu já atuo tem 15 anos como psicóloga clínica e, né, trabalho em Suzano, atendo em Suzano, meu consultório é em Suzano. E tô aí a convite da Rose, que já me conhece há um tempo, conhece o meu trabalho, né, Rose? Graças a Para Deus. ajudar, né, para falar um pouquinho, desmistificar algumas coisas, algumas questões, esclarecer, né, algumas questões e basicamente dentro do que a gente consegue, né, resumidamente, né, a gente vai usando esse espaço aqui para tirar dúvida. Então, assim, Trazer um auxílio, né, Mari? exato. E aí pode ir participando, pode ir fazendo perguntas dentro do tempo a gente vai tentando responder, né? Responder. Caso ultrapasse o tempo, a gente responde depois, pode chamar, né? Pode A chamar gente depois no volta de privado novo, né? ou de novo, e aí vamos aí, né? E é o que a Rose estava falando, né? Da questão do toque, né? Primeiro, o que, que é o toque, né, Rose? Você sabe o que, que é? Sim, A sigla? sim, um transtorno, né? Exatamente, é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Obsessivo porque ele permanece ali, né? E compulsivo porque você repete várias vezes, né? Ele faz com que você, por várias vezes, repita alguma ação. O mesmo ato. Isso, exatamente. Então, como você falou, eu achei que só existia o toque da organização, né? Existe vários tipos de toque. Por exemplo, o mais clássico, né? O mais conhecido é o toque de lavar a mão, né? O tempo Sim. todo. A pessoa que tem esse toque, né? Esse transtorno, ela tem muito medo dos germes, né? Ela enxerga os germes em todos os lugares, tudo, Então não tudo, seria o ato de lavar a mão, tem algo por trás desse sim, ato. né? Então, por que que ela lava a mão excessivamente? Porque enquanto ela está lavando a mão excessivamente ou usando o álcool em gel, porque assim, agora nós estamos usando o álcool em gel por conta dessa questão do Covid, né? Sim, Mas mas tem gente que tem um costume, né? sim, quem tem o transtorno, ele não só lava, como o tempo todo ele está Passando álcool. higienizando a mão, porque Aham. é, a pessoa que tem esse transtorno, esse ato de lavar a mão o tempo todo, né? Ela acha que ela está se contaminando o tempo todo. Então, se ela toca em alguma Sim, coisa, se ela encosta em alguma coisa, ela se sente suja, se sente infectada, né? E aí ela tem essa necessidade de se limpar. Mas aí se torna obsessão. uma obsessão, né? E uma compulsão, né? Porque aquilo toma conta, né? Da mente da pessoa, né? Ela começa, se ela não faz, ela começa a pensar compulsivamente no que pode acontecer, né? Se ela E aí, não fizer. exatamente, aí a ansiedade sobe, né, absurdamente, e aí essa pessoa ela começa a entrar em uma crise, né? Então, para que ela evite o sofrimento psíquico maior, né, ela cede, Aí né? repete. Exatamente, repete, repete. E aí, o mais clássico é, como a gente acabou de falar, lava a mão, mas tem o da porta, né? Eu vou verificar se eu tranquei a porta várias vezes. Tem o do gás, né? Eu vou verificar se eu desliguei o gás. Tem o da torneira, tem o das luzes, né? E eu já vi, Voltar para ver se apaguei. exatamente. E eu já vi o da rua, né? A pessoa ela precisa passar duas vezes na mesma rua.
existe vários. Se eu for citar aqui o que eu já estive em contato, que eu já ouvi, né? É diverso. Exato, eu não posso pisar ali naquela calçada, naquele, né? Eu não posso tocar. Eu já atendi um caso de um rapaz que se encostasse nele, mesmo que, né, Sem por um querer. acaso, sem querer, você tinha que Aham. encostar de novo. Então, ele se viu em situação de correndo atrás de pessoas no meio da rua, pessoas que ele não conhecia, nunca ouviu falar, para que essa pessoa tocasse nele, sei lá. Então, eu tô no metrô, no trem, alguém encosta em mim, né? Ele tinha que ele fazia uma forma em que a pessoa encostasse de novo nele. Isso era um toque, Aham. porque senão ele se sentia, né, extremamente ansioso, né? E Aham. aí começava, né, ter uma crise. E essa ansiedade também, esses pensamentos excessivos, ele gera pensamentos de caráter negativo, geralmente, né? Então, se eu não lavar a mão, eu vou morrer. Se eu não verificar 3 vezes, alguém vai morrer. Ou vai acontecer uma tragédia. Faz umas associações mentais muito complicadas, né? Para Sim. justificar o ato. Né? E não é consciente. Quando a pessoa se vê, ela já está naquela situação, né? É, de, de totalmente domínio, né? Então, assim, se eu não verificar 3 vezes, vai acontecer uma desgraça no mundo, né? Ela E aí passa, então, a não perceber que ela está repetindo isso o tempo todo. ela vira escrava, né? A pessoa se torna Uhum. escrava daquela situação, né? E Sim, aí por isso que entra dentro do sofrimento, né? sim, Mas aí a gente vai falar muito sobre essa questão de diferenciamento, né? É, sim, quando é normal e quando já não é normal, né? sim. Então, assim, como é que você descobriu, né, que não era normal, né? E quando você o Marcos está perguntando se associar crendices populares pode levar ao toque? Sim, pode, também. Se eu não, por exemplo, já vi casos de pessoas, se eu não rezar o terço 3 vezes, a minha mãe vai morrer, né? Aham. Se eu não passar na frente da igreja e me benzer, alguém vai morrer, uma tragédia vai acontecer. E isso não deixa de ser crenças, né? E aí a pessoa ela começa a se ver refém daquilo, né? E como De isso passar. começa, Mari? Como se começa? Você é genético? Você herda isso? Como que é? Então, Rose, eu acho que a causa em si, ela hoje a gente se diz que ela é multifatorial, né? Por quê? Uhum. Porque ela pode estar associada ela pode estar associada a uma, não é que é uma genética, mas vamos pensar que você tem alguém na família que tem, né? Você pode ter Sim, uma predisposição a desenvolver. Ele é um transtorno, né, que está relacionado também a alterações neurológicas, né, e também fatores psicológicos, né, então traumas, crenças, né, por isso que eu achei legal essa pergunta do Marcos, porque as crenças também pode levar a um quadro de transtorno, né, por aham, exemplo, né? O Renato está dizendo que quando ele faz os mantras todos os dias, ele se sente melhor. Então, assim, Renato, não entra Ele dentro trabalha do em toque, hospital. né? Então, vai se tornar de repente, um transtorno quando, por um acaso, você não consiga fazer o seu mantra e aí aquilo começa a interferir no seu dia. Então, você começa a acreditar que se você não fizer o mantra, vai dar alguma coisa errada. Ela disse que parece que você trabalha no hospital, alguém vai morrer na sua Sim. mão, o seu dia vai ser ruim. Quando você começa a acreditar, né, que os seus mantras diários está relacionado ao ter ou não um dia bom, né? Aí já é complicado, né? Por exemplo, fazer mantras todos os dias, né? Legal, mas hoje eu não consegui, aconteceu um imprevisto e eu não consegui mantrar lá minhas 108 bolinhas lá do meu colar de mantra, né? Do meu colar, esqueci o nome do colar né? Que são Eu nem, 108 eu nem conheço, Mari. japamala, né? Do meu japamala. E aí o que acontece? Tudo bem,
tranquilo. Hoje eu não consegui, Uhum. amanhã eu retomo. Se eu não conseguir amanhã, eu faço outro dia, né? Mas quando eu faço, eu me sinto bem, mas também quando eu não faço, eu também me sinto bem, também foi um dia legal, ok, normal, né? Quando eu viro escravo daquilo, já não é mais normal, né? Exato. Aí eu já começo a associar pensamentos, né? E sempre, geralmente, são pensamentos negativos, né? Eu já começo a associar a Nesse, pensamentos negativos. quando a pessoa tem o toque, ela também tem um desequilíbrio psicológico, psiquiátrico? Então, o toque, ele é um É transtorno, né? considerado. E por si só, uma pessoa que tem um toque e está no nível, né, vamos se dizer, no nível grave do toque, né, ela psicologicamente, psiquiatricamente, ela está comprometida, né? Uhum. Porque as pessoas que vão ver aquilo, né, a repetição do ato, o que acontece? Ela vai associar ao louco, né? Dentro do dito Sim. popular. Ai, é Uhum. louca, fica lavando a mão toda hora. É Para louco, que saiu isso? correndo atrás de mim porque eu encostei. É louco, ficou dando volta 3 vezes na mesma rua, né? Então, assim, a pessoa ela já não tem mais o exato controle da sua Das mente, ações. das ações. Então, gera, sim, né, considerado um transtorno psiquiátrico. Tanto que, Precisa de tratamento. exatamente, um dos tratamentos é, é psiquiatria também. Como é que o Marcos perguntou? Peraí. Como se policiar para desenvolver o toque? Para não desenvolver? Para não desenvolver, é possível? Então, sim, né? Tanto que dentro de um tratamento, você começa a ir fazendo novos, né? Você vai começando a fazer novos, adquirindo novos comportamentos. Então, eu costumo pelo menos dizer, né? É exatamente essa palavra, se policiar, né? Mas primeiramente, você vai ter que entrar em contato com seus pensamentos, né? E aí você vai ter que dominá-los e entender que não, se eu não rezar o terço todos os dias, ninguém vai morrer. O dia não vai ser diferente, não vai acontecer uma tragédia, né? Eu acho que o Sim, primeiro ponto é esse, é ter contato com seus pensamentos, né? E começar a trabalhar em cima deles. Então, uma vez que sim. eu consigo entender que se eu não fizer aquele comportamento repetitivamente, Tá né, tudo bem, várias né? vezes, tá tudo bem, né? A tragédia não está associada com o meu ato. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é você se policiar. Então, eu consegui pensar, né? Colocar na consciência, e aí depois eu não vou, né? Aí vem a ansiedade. Como é que eu vou controlar essa ansiedade? Porque É o tipo uma ato não, vontade, né? exatamente, Preciso o ato fazer, não preciso cumprido, fazer. ele gera uma ansiedade exacerbada, né? Aham, Para isso, junto com isso, existe tratamento psiquiátrico, que é o tratamento com medicação, né? Então, vai ter ansiolíticos, vai ter alguns outros que os médicos vão fazer algumas associações para que você consiga também, né, dar conta dessa ansiedade. Então, a terapia vai te colocar, a psicoterapia, ela vai te colocar em contato com essa consciência, né, com este equilíbrio, e a medicação, ela entra em conjunto para fazer a diminuição do, da ansiedade, né? Dos sim. pensamentos compulsivos, né? Porque existe, inclusive, toques de pensamentos compulsivos, né? Então, eu penso, 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 e são pensamentos compulsivos, né? Aquilo fica Sim, se sim. repetindo várias vezes dentro da mente. Então, também, né? A medicação, ela vem para trazer esse conforto, vamos se dizer, Sim, sim. né? E, e aí a psicoterapia vai fazendo o controle, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Você tem alguma pergunta, Rose? Você quer. Tenho, tenho. E Mari, e como que a gente começa fazer esse trabalho? A primeira parte seria essa parte de prestar atenção no que eu estou pensando, prestar atenção nas repetições dos meus atos, que nem a gente falou da organização, né?
As pessoas confundem a organização exagerada. Às vezes não é nem exagerada. A maioria das pessoas geralmente chamam uma pessoa organizada que você deve ter toque. Por quê? Porque ela gosta de devolver as coisas aos seus lugares. Ela se incomoda que as coisas não sejam devolvidas. Ela se incomoda e ela quer devolver aquele lugar porque ela conhece o motivo e o sentido de devolver essas coisas aos lugares, né? Então, quando a pessoa ela começa a pensar assim, eu sei que eu tenho toque, eu tenho repetido várias vezes esses mesmos atos, e ela já percebeu. Como que ela começa a trabalhar isso? Tá. Eu vou voltar só um pouquinho antes, Rose, porque eu acho importante a gente explicar um do outro. Então, eu vou entrar dentro Aham, dessa questão da organização, né? Eu concordo com você que a organização ela é necessária, né? sim. Ela é necessária para várias situações. Então, Produtividade, eu diria, a principal exatamente, causa. principalmente, né? Então, eu consigo ganhar tempo, eu consigo saber onde estão as coisas, eu consigo ter uma casa mais organizada por várias situações que você conhece, Controle do seu o tempo. controle do tempo, né? E então, assim, a organização ela é necessária, né? Ela é necessária para que você ganhe todos esses, né, esses benefícios que nós acabamos de citar. Sim, Quando é que ela passa, né, a ser confundida, né? Ou concordo. muitas vezes se torna assim um transtorno, quando ela passa a ser excessiva, no sentido de que, por exemplo, né, eu preciso que todas as canecas estejam viradas com a asa para o mesmo lado. Para um ladinho. Exatamente. Então, vamos lá. Se eu tenho um armário, né? E este armário uma parte do armário é só de caneca, uma vez que as canecas estejam organizadas no seu devido lugar, né? Facilita, porque imagina você tem que procurar uma caneca numa porta de armário, em outro, porque você não Em outro, sabe, exatamente. cada dia está num lugar. Mas não me importo, né? Que uma asinha está virada para um lado, a outra está para o outro, não me importa. O importante é que todas as canecas estejam lá, né? Mas a partir Alocadas no do momento mesmo local. exatamente. A partir do momento em que eu me importo, né, com a sincronidade, né, a sincronização O das alinhamento. canecas, o alinhamento, a cor, né, e aí vai para as toalhas, vai para a caneca, vai para sei lá, se você que quer organizado, Sim, vai para as sim. cores, né, Quando a sim, mas quando é uma simetria. entrega de trabalho, tem uma diferenciação. A gente tem que entregar isso alinhado, Exato. E mas aí a no pessoa dia a dia para não. facilitar, exatamente. É isso que eu É, estou dizendo, do dia a dia. Aí eu falo, Rose, organiza o meu armário. Mari, olha, aqui é a parte para as canecas, essa parte é para os pratos, essa parte é para os copos, para as taças, né? Você me ajudou. E aí, a partir do momento em que eu começo a olhar na sincronidade, né? Nessas. Não tem que estar passa, virado. volta, opa, não ficou alinhado. Opa, exato. E aí eu começo a olhar, e aí eu não consigo alinhar. Eu estou atrasada, estou Aham. há 5 minutos para sair para trabalhar. Mas eu E preciso resolver isso. e aí eu me atraso para o trabalho, né? E aí ou eu deixo de ir trabalhar porque eu não consegui resolver dentro do meu tempo, né? Aí se torna um transtorno, né? Então vamos deixar muito claro, a organização ela é necessária, né? A organização faz bem, né? Uma pessoa organizada ela só vai ter ganhos, mas com essa Exato. diferença, né? Quando eu começo a me prejudicar, né? Porque tem pessoas que deixam de sair porque ela se atrasa, porque ela precisa voltar 26 vezes para checar se ela Se está desligou as luzes. certinho. Exatamente. Só que ela não tem tempo hábil para ela voltar 26 vezes, né? E aí ela se atrasa. Geralmente, pessoas que têm toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, nessa questão de sincronização, é, de contagem, né? Eles vão contando. Para chegar no 26, começou com 2, né? Eles não escolheram 26, né? Começou com 2 vezes. Aí depois 3, 4, 5, 10, 15, 26, né? Então, ela foi
reduzindo o seu tempo. Como tem pessoas que acordam 1 hora mais cedo para fazer E o esse eu acho que é o ritual. primeiro segredo, né? A organização é para te gerar tempo livre. E Exato. se você usa essa organização e essa organização que você está fazendo todos os dias está te fazendo perder tempo, se atrasar em compromissos, aí sim a gente deve começar a se preocupar. Porque não tem Sim, mais o não benefício tem, não tem, da né? economia de tempo. Exato, né? Quando você começa, é o que eu sempre falo, sofrer, né? Porque gera um sofrimento. Junto com Sim, esse sofrimento vai gerar consequências, né? Porque daí a pessoa se atrasa, porque daí a pessoa é chamada de louca, porque daí a pessoa sim, ela sofre, porque ela não gosta, ela não gostaria de estar ali naquela situação, né? sim. Ela não sente prazer, não é um prazer, não vamos confundir, né? Eu Seria sinto prazer. associado, que nem a gente falou da outra vez, do... Exatamente. A pessoa ela sente prazer em ter uma casa organizada. Ok, acho legal, né? Eu gosto da casa toda limpinha, tudo organizado, né? Eu quero que cada armário tenha, cada área do armário esteja ali determinado para certas coisas, seja os armários de roupa, os armários de, né? Eu acho que é dentro disso, mas aí ela não sofre, ela gosta, ela sente prazer. Mas naquele dia que ela não conseguiu organizar, tudo bem, daqui semana que vem eu organizo, amanhã chama a Rose, não me importa, né? Mas porque eu Uhum. gosto de uma organização, porque eu gosto de uma casa limpa, porque eu gosto de, né? Eu acho isso Traz legal. praticidade, é a Exato. praticidade. A organização Então, tem que trazer esse bem-estar o e clássico não é, um peso, né? né? Todo mundo já viu a pessoa que tem toque organizando o quadro? Já viu essa Sim, imagem? passa e arruma ele. Exato. Não E pode. aí, não, Seria e as aí ele linhas, fica né? Que é a olhando. linha. E aí ele fica olhando, está alinhado, volta mais um pouquinho. E aí uma pessoa que vai olhar vai dizer, não, mas está certo. Não, mas ele está um, Tem, um tá um centímetro mais para centímetro, cá, às vezes um milímetro, né? Uma coisinha milímetro. assim. Você entendeu? E Aham. aí a pessoa está em sofrimento. Né? Aí você entra numa casa que uma pessoa ela é totalmente desorganizada, por exemplo, né? Que a gente É, falou na é live anterior. o quadro virado, cada coisa de um lado, panela com copo, com não sei o quê, e a toalha com roupa, e aí é todo desorganizado, né? E a pessoa também ela não ganha tempo, né? Ela não consegue se encontrar ali dentro daquela casa, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas tá tudo bem porque eu não quero ter toque, né? Por Mas é outro exemplo, transtorno, né? exato. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, mas será que quando passar essa pandemia nós iremos ficar viciados No vamos ficar com álcool. toque no álcool, né? E eu falei, eu não vejo a hora disso passar para me jogar o álcool bem longe, Talvez mais higiênicos, né? mais Prestar mais higiênicos. atenção, É um não. hábito novo que a gente Sim, adquire, né? De chegar da rua, deixar os calçados fora, lavar a mão, né? Isso é um hábito legal, mas eu sim, acho, exato. eu brinco, eu falo que não, que nós, né? Não, Eu espero que nós vamos adquirir um hábito melhor, mas não um toque. Agora, se a não pessoa exagerado. desenvolver um toque, ela já tinha uma predisposição, né? Na Exato. verdade, isso vem para reforçar um pensamento que ela já estava querendo desenvolver, que tudo tem germes, bactérias, né? E ela pode adoecer, e ela pode morrer, né? Porque o Covid ele traz Seria um essa grau menor que foi despertado, exatamente, que né? foi despertado, e aí ela começa a ficar obsessiva com aqueles pensamentos, né? E aí aqueles pensamentos Aham. começam fazer sentido, né? É claro que eu sei que se eu não lavo a mão, dependendo de onde eu vou hoje, nos dias de hoje, eu posso me contaminar, né? Mas eu cheguei, eu lavei a mão, acabou, né? E Troquei de fica até roupa, difícil, troquei né, de Mari? banho. Você lavar tudo o tempo todo. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu entro e eu começo a ficar, não, mas será que eu lavei bem? Acho melhor eu tomar um outro banho. Não, eu vou lavar essas roupas e vou, né, jogar um Uma água desbacterizante. quente, Existe desbacterizante, nem inventei agora, né, na tudo bem. roupa. E aí, e aí a pessoa começa a pensar o tempo todo, pensar, e eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí ela começa a associar, e ela começa a tomar vários banhos, e aí ela Ela dá começa, um espirro, já acha que está infectada. aí o negócio já desandou.
né? Já E aí desandou. ela poderia ter sim uma predisposição a desenvolver um transtorno obsessivo, né? Eu sempre acho que assim, a pessoa que se auto-observa, né, e começa a prestar atenção, quanto antes ela buscar uma ajuda, melhores, Ela perceber melhor que já é um resultado, problema, né, Mari? exatamente, o melhor resultado ela terá e menos efeitos Problema. colaterais, vamos se Uhum. dizer, ela adquire para a vida, né? Então, mas você sabe que, Rose, que em média a pessoa demora 9 anos para descobrir que tem toque? Sério? Não, essa eu não sabia. A pessoa ela demora uma média de 9 a 10 anos para descobrir que tem toque, porque quando ela chega nesse nível, ela já está no nível grave, Máximo, vamos né? dizer, máximo, porque era uma mania, né? Ela vai levando aquilo como uma mania. E a pessoa, e é aquilo que eu te falei, vai se aumentando o grau, né? Da deficiência, Gradativamente, né? Não é assim de uma hora para outra. né? Exato, Marcos. Eu vou falar sobre isso agora. Se existe faixa de idade que desenvolve o transtorno. Criança Antes de de entrar 3 nessa anos, parte, tem uma uma, pergunta, Mari. você tem? Então, assim, ó, Tem... uma criança pequena, ela já pode desenvolver o toque, né? Aham. Ela já pode, mas aí todo mundo acha interessante ou bonitinho, né? Ou uma mania. E aí essa criança, ela vai levando isso para a vida dela, né? E aí, de repente, ela vai chegar na adolescência, né? Eu já tratei adolescentes em níveis graves, De tratei, né? toque. Eu já pude acompanhar com níveis graves de toque, mas que se iniciou na infância e a Na mãe infância. tinha, né? Então ele repetia os O que a mãe mesmos, fazia. os mesmos. E a mãe tinha essa consciência, ela sofria porque ela falava, eu sei o quanto eu sofro, né? E eu não queria que o meu filho desenvolvesse, né? A mãe tinha uma meia dúzia, para você ter uma ideia, né? Nossa. O menino tinha 2, né? Então a gente foi, bora correr para tratar, para diminuir, porque vai chegar no nível da mãe, né? Ia chegar. A mãe começou com 1, né? E ela já tinha uma meia dúzia de toques. Imagina, 6 Se rituais um já é ruim, se um já é ruim. imagine Agora imagine 6. 6, né? Tem Ela não pessoas que fazia têm nada na 10, vida. 15. Pois é, né? Então, aí que tá a diferença, né? É... A Patrícia fez uma pergunta aqui. Qual que é? Quando estamos organizando algo e tem várias outras coisas para organizar, e você fica pensando, pensando, e enquanto não termina de organizar, fica ansiosa. Isso seria exagero de organizar as coisas? Ou já está relacionado ao toque? Olha, tá muito provável que já está relacionado ao toque. Por quê? Ela está Porque fica mexendo em uma pensando. coisa e pensando em E outras. aí tá pensando, pensando, pensando. Aí o pensamento excessivo, né? E provavelmente já está gerando uma angústia, né? Que é no sentido do Que quê? é a ansiedade, né? Exatamente. Aí preciso fazer. Aí não vai dar tempo, né? Por exemplo, tem pessoas que não dormem se não lavar a louça, né? Aham. E aí eu vou medir ali o grau de ansiedade a partir do momento que eu pergunto, né? Mas e se você dormir sem lavar a louça? Aconteceu um imprevisto, sei lá, você ficou Tá doente ou cansada, tá cansada caiu na demais, cama. eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, eu fico pensando na louça, eu rolo para um lado, eu rolo para o outro. Enquanto eu não levanto e vou lavar a louça, eu não durmo. Eu não dorme. Aí ela já começa a caminhar para um possível. Já é gente, é o que eu falo, a gente começa com né? Sim. Agora, a pessoa organizada, se ela pode, ela vai lavar a louça. Vai me ajudar. Amanhã eu consigo dormir um pouquinho mais. A Sim. casa fica mais limpa, né? E tudo Sim. bem. Eu Eu tiro isso consigo. por mim. E quando Eu você tiro não isso por consegue? mim, sim. Por quê? Eu tiro por mim, porque como eu trabalho com isso e a gente tem um hábito de estar organizando mais de 8 horas por dia, então a Hum, gente acaba, às vezes, organizando uma coisa sem perceber. Você passa e dá uma organizada. Mas não é algo assim que se você não fizer, vai te fazer mal. então, Muitas vezes eu cheguei e deixei em cima da mesa uns cadernos, não devolvi no lugar certo. Deixei. Falei, amanhã eu guardo isso. Tô exato, cansada. Então, exato. acho que é aí que tá a A dif- diferença, né? Exato, né? E você dormiu, né? Fui dormir, eu não vi Dormiu. a hora. Agora imagina se você não consegue dormir, né? Se você Aí já é um fica ali, transtorno.
Exatamente. Rola para um lado, rola para o outro, e aí você levanta para organizar esses cadernos, né? E aí já não é normal, Rose, né? Já interferiu. A ansiedade, ela ficou tão grande que ela interferiu no seu sono, né? Ela conseguiu ser maior que o seu cansaço físico, né? E aí, né? Opa, vamos observar, porque eu já estou com um transtorno, né? Eu já estou desenvolvendo o transtorno e eu já estou com um toque, E né? quanto mais cedo você identifica, é mais fácil cuidar, né? Exato, né? Porque daí você vai Eu acho prestar atenção. complicado, Mari. Eu acho complicado tirar a mania desenvolvida durante muitos anos. Eu não sei nem como vocês conseguem essa grande mágica. Então, porque daí nós vamos trabalhando com a mente, né? Você vai trazendo a pessoa o tempo todo para aquela consciência. E aí você vai junto, eu vou seguindo. Este garoto, ele também tinha um dos toques dele, era de físico, né? É, Aham. eu acho que tinha que tocar na mão dele 2 vezes. E, e ele sofria muito com isso. E aí eu dizia para ele na sessão, né? Tinha que tocar 2 vezes, era isso. Eu tocava uma. E aí eu dizia, nós vamos terminar essa sessão sem eu tocar pela segunda vez. Claro que no começo, nas primeiras sessões, ele encontrava forma de tocar em mim, né? Disfarçadamente jogando, brincando, ele encontrava uma forma de tocar na minha mão. E era na mão, tinha que ser na mão, 2 toques, né? E Aham. aí eu percebia que, né, que a ansiedade dele estava muito alta. Daí eu me afastei dele, fui percebendo, nas outras sessões eu mantive uma distância, né? Uma distância maior. Uma distância maior, toquei, e aí eu disse, agora nós vamos falar só sobre o que você está sentindo, né? E aí ele me dizia o que ele estava sentindo, ele falava sobre o nível da ansiedade, e aí ele me dizia sobre os pensamentos negativos que vinha, né? E aí eu dizia, eu estou aqui com você e não vai Então, acontecer. então essa mania excessiva, ela sempre está associada A à pensar. necessidade de resolver algo que está pensando. Exatamente. De aliviar, é um Pode ser alívio. diversas. Exato. Ela vem com essa necessidade de trazer um alívio, né? Uhum. Porque daí a pessoa se alivia. E se ela não faz, ela vai ficando tensa, né? Ela vai ficando com medo. E aí gera em crises, inclusive, né? Crises emocionais. Eu tinha uma paciente que ela precisava repetir uma frase lá, né? Que ela precisava repetir, eu acho que era 13 vezes, né? Mas era palavra por palavra para chegar na frase. Então não era a frase 13 vezes, era cada palavra, a 13 frase vezes. inteira 13 vezes, para você ter uma ideia, né? E aí ela falava, Mari, E a para comunicação acaba ficando confusa, né, Mari? total. Ela falou, eu paro de pensar para contar, né? Medicação, caso dela também, né? Esse menino eu consegui diminuir bastante sem medicação, porque tinha 13 anos, né? E aí a gente tentou diminuir para que ele não desenvolvesse maiores toques. A mãe também foi encaminhada para tratamento psiquiátrico, né? E a gente tentou só com a psicoterapia. Tivemos um bom resultado, mas infelizmente eles tiveram problemas com convênio. Eu atendia na época em uma clínica e ele não pôde dar Sim. continuidade com o tratamento. Então, Aí piorou. não sei. Na verdade, eu perdi o contato, né? Aham. Eu perdi o contato e eu não sei se piorou, se ele conseguiu dar conta desses pensamentos, né? Não tive, eu não consegui finalizar. Essa de que repetir as palavras, eu consegui acompanhar ela, acompanhei por anos, né? E tivemos um resultado muito Então, o bom. tratamento é anos também. É, né? Ou depende? Não exatamente, né? Mas você consegue ter um resultado legal, né? Pelo menos dentro de um ano, né? Menos que isso, porque é um tratamento muito, muito lento, né? Você vai fazendo um teste com a pessoa precisa entrar em consciência, né? Você vai tendo resultados positivos, depois decai, depois evolui, né? Então, pelo menos menos que um ano eu não consegui ver resultados tão positivos.
Mas a medicação ela já ajuda quase que imediatamente, né? Você já consegue Sim. ter uma resposta muito boa para ansiedade com a medicação. Então, a medicação, a psicoterapia é o que vai fazer com que a pessoa consiga tratar, né? Mas interessante, Rose, porque o toque, né, ele tende a diminuir, né? Mas ele não se extingue 100%, né? Sério, Ele, essa eu não sabia. você fica em autoobservação. Um nível menor, no caso. Exato, exato, né? Mas ele dificilmente ele vai se extinguir, né? 100% o toque. Se eu tiver errada, se tiver alguma outra pessoa, né, alguma amiga que esteja aí, psicóloga, quiser me corrigir, mas das minhas pesquisas, né, das minhas leituras, dos meus livros, foi o que eu consegui de informação. De repente já evoluiu, né? E eu não Ah, tô. tem um comentário aqui da Cid Gomes. Ela Ah, disse que houve um tempo que ela achava que estava com toque de organização. Ela percebeu isso quando o filho foi na casa de uma amiga e começou a organizar tudo. Aí vi que ele copiava o que eu fazia em casa. então, né? Conheço a Cid, eu posso dizer que assim, ela é organizada, né? Ela é Ela, organizada e ela tinha essa e não é necessidade. toque. Não, não é toque, eu já conheço há um tempo suficiente para dizer que não é toque, né? Por conta Aham. de que hoje ela consegue é, deixar para lá, né? Se eu não posso, mas ela estava Também eu com faço. uma tendência ali a ir junto com o filho, né? A essa criança também desenvolver. A partir do momento, assim, o que eu entendo dessa situação? Em de que ele entendia que a organização era necessária, né? Não era um toque. Por ele observar a mãe organizando, ele entendia que a organização era necessária, né? Não Provavelmente importa em que lugar. exatamente. Provavelmente ele vai ser um rapaz organizado, né? Aí a gente vai medir a questão de ser um toque ou não pelo sofrimento dele. A partir do momento em que ele começa a ter que organizar, Fazer aquilo. fazer aquilo, né? Quando ele não, os amigos, sei lá, tô na casa dos amigos, os amigos deu uma festa, ele tá no meio da festa organizando, né? Aí ele pode desenvolver um toque. Se inicia com uma necessidade, né? Eu conheci uma pessoa que, quando dava almoço, festa na casa, ficava com um paninho na mão. Sujava, ela limpava. Já limpava na hora. Sujava, ela limpava. Ela erguia o copo, via que estava pingando o suco, ela já erguia o copo da pessoa e pingava. Ficava até constrangedor. Isso já Imagina. seria um toque. Já. Nesse caso, já. Porque, olha só, ela não relaxava, né? Ela Não, recebendo. paninho na mão. Exatamente. Ela recebendo visita, ao invés de curtir aquele momento, né, de estar ali presente, ela estava em corpo presente, mas a mente Uhum. dela estava na necessidade de organizar, né? Claro que eu já vi também, né, gente, não é um toque, pessoas preocupadas em uma festa que vão estragar os seus móveis, né? Então, por exemplo, pô, se eu vou colocar o negócio em cima da madeira, dependendo da madeira, vai manchar, né? E aí a pessoa Uhum. fica meio que assim, putz, né? Vai manchar, Vai vai me lá dar e um põe o negocinho prejuízo. embaixo. Exatamente. E aí é um cuidado, né? Isso daí também vamos ressaltar, porque é um cuidado. Pô, mas se você chuta com força, tem uma criança dentro de casa, você recebe uma visita com uma criança um pouco mais, né, hiperativa, vamos dizer, e aí a criança tá passando com a mão com tudo, e você tem, sei lá, bibelôs de porcelana, de cristal, e aí você fica em cima, você fica tenso, porque sabe que a criança vai destruir, né? Aí Sim, é um cuidado, né? Que a pessoa ela tá tendo com as suas próprias coisas, não se configura num toque, né? Aí tem que também definir isso, porque tem quem nunca, né? Quem nunca ficou preocupado ali com o olho, ali se a criança vai quebrar, ou se vai manchar, ou se vai riscar. ai meu Deus, acabei de comprar. Exato. Então, é o que eu sempre falo.
se vai haver uma segunda vez dessas visitas, é tomar um cuidado maior, né? Então, eu vou forrar ali o meu móvel de madeira, eu vou tirar os meus bibelôs de cristal, né? Para que a criança fique mais à vontade, para que eu possa curtir, né? Essa Relaxar, visita. né? Exatamente. Para que eu possa relaxar, curtir essa visita, esse momento, né? Mas independente dessas situações, a pessoa ela nunca consegue, ela sempre tem que estar com o paninho, né? E aí você tem que prestar atenção. Mas por quê? Né? É uma mesa de plástico, né? Tá num churrasco, aquelas mesinhas de plástico. E a pessoa tá secando embaixo do Tá copo, limpando, tá tá limpando. limpando, né? E aí, de repente, já é um toque, né? A pessoa tá terminando de comer, nem terminou ainda, ela já tá tirando a louça para lavar, né? E sendo que o ideal Tá é incomodando. vamos bater um papo na mesa, vamos comer, Depois né? tira. Depois tira, depois lava, né? Geralmente, quando recebemos visita ou vamos dar uma festa, a casa fica bagunçada, né, Rose? Fica, Sobra para fica, fica. nós, né? Então, sobra a Sim. louça, a sujeira, as coisas para Mas catar. aí é depois, né? Você Depois, aproveita o momento. exato, eu curti aquele momento, eu estive ali, né? Foi gostoso, né? E aí, deixa eu Só organizar. que seria se eu já fosse lavando louça e um povo lá conversando, eu varrendo a sujeira do chão. Exato, exato. Também já Isso vi já seria um relatos de transtorno. pessoas que, no meio de tudo, já limpando, né? Já tirando a mesa e já esticando os panos e já passando e mandando a visita levantar os pés, né? E aí já pode ser um toque. É a mania da limpeza, né? E aí já entra dentro Aham. de um transtorno. Por isso que eu falo, Rose, que demora para se identificar, para se Tem uma diagnosticar. pergunta sobre isso. Ah, Acho que é o Marcos, do jornalismo. sim. Ele disse assim, Mari, considerando o toque como um transtorno, qual é o primeiro passo para buscar ajuda? Geralmente a pessoa que tem um transtorno sente incomodado e percebe que está com esse transtorno no início? No início, então, eu acho que no início não, porque Não tem como perceber, acha que é né? uma mania, acha que é um hábito, né? Então, assim, não, mas qual o problema de eu lavar a louça? Qual o problema de eu, sei lá, rezar o terço todos os dias, né? Eu acho bonito, eu acho bom. E aí a pessoa não vê isso como um problema. Eu acho que a partir do momento em que ela precisa buscar ajuda, é prestar atenção. E se eu não fizer? Como é que eu fico? Eu acho que daí, né, o teste é esse. Eu consigo não fazer, né? E fico tudo bem? E também quando começa a atrapalhar os outros compromissos, né? Você Aí começa a colocar isso como prioridade, no Aí caso. já é nível grave, né? Quando começa a atrapalhar a vida, né? Aí já é um nível grave, né? Então, para chegar nesse nível grave, a pessoa ela já está muitos anos fazendo aquilo, né? Ela já está muitos anos. Eu tinha um hábito, né? Eu fui criado dentro da Igreja Católica, da crença católica, e aí Aham. deve ser da minha mãe que eu devo ter pego esse hábito. Né? Eu já não tenho mais, mas eu quis testar, passar em frente da igreja católica e fazer o sinal da cruz. Sabe Ah, eu assim, vejo muita gente fazendo isso. muita É. gente, né? E aí eu me lembro que no começo, né, que eu falei, não, eu não vou fazer para ver como eu me sinto. Eu me sentia meio Aham. mal, sabe? Meio culpada, né? E aí, a partir do momento em que eu comecei, então eu tô me sentindo culpada, então eu não vou fazer, né? Eu não posso me sentir culpada, eu não posso que isso seja, que faça parte, que vai influenciar. Mas eu não fiz Seria você estar conversando, quando o carro passou, você pera um minutinho que eu preciso fazer esse isso, gesto. Mais ou exato, menos isso. exato, Interrompe ali e faz. exato, né? E aí, eu acho que é a partir daí, né? Aí o Marcos está dizendo, conhecido como dogmas. Sim, né? Um dos dogmas da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica é esse, que eu acho que está se perdendo também, né? Eu acho que essa nova geração não faz Tá, mais. outro Aquela nível. É, não faz toda a mais. geração que fazia primeira comunhão, todas essas coisas. Hoje em dia, pouquíssimos fazem, né? Só quem geralmente É, está o dentro da Marcos igreja. perguntou também, Mari, perguntou para nós duas. Rosimari, como agregar qualidade de vida para a pessoa com transtorno? Um tratamento.
né? Iniciar o tratamento. Iniciar o tratamento. Eu acho que este é o ponto-chave, porque ela não tem qualidade de vida, né? Então, ela vai ter que buscar ajuda, né? E dentro dessa ajuda, dentro desse tratamento, ela consegue ganhar qualidade de vida, né? Ela consegue ter uma qualidade de vida. Então, é o tratamento. Introduzir novos hábitos também, né, Mari? Exato, não Hábitos pode que dê trocar. Você tem que tomar prazer, cuidado. não pode trocar. Você não Sim, pode trocar. seria hábitos de qualidade. Exatamente, tem pessoas que trocam, né? A mente Uhum. faz isso, né? Então tá bom, eu vou parar de organizar isso, mas eu vou passar para outro, né? Então tem que tomar cuidado na troca, né? A gente tem 10 minutinhos. Vou fazer um pequeno resumo. A gente estávamos falando aqui sobre ser organizada ou ter toque. E a Mari nos explicou qual seria essa diferença, né, de ser organizada. E com base nos meus conhecimentos, por trabalhar com organização há alguns anos, qual seria a diferença? Como eu identifico que eu sou apenas uma pessoa organizada? Uma pessoa organizada, ela geralmente ela anota os seus compromissos. Ela anota para quê? Para que ela não sobrecarregue o seu cérebro e ela consiga ter mais tempo para fazer as coisas e mais criatividade para colocar toda a energia dela naquilo que ela quer fazer e não ficar com tudo aquilo na cabeça. Enquanto ela está lá fazendo um projeto, está pensando, eu preciso, eu tenho que fazer aquela coisa ainda. Então ela desconcentra. Então uma pessoa organizada, ela organiza a sua agenda. Ela organiza as suas tarefas da semana, as tarefas do mês, dependendo de cada pessoa, como cada pessoa se sente mais confortável, né? Eu, por exemplo, organizo a minha semana. É, As pessoas organizadas, elas guardam na sua casa somente o que precisa, para que não tenha excessos e atrapalhe a sua concentração, atrapalhe a limpeza da casa. Uma pessoa organizada, ela coloca horário e prazos para cumprir as tarefas. Então, quando ela tem um quadro de rotina, um quadro de compromisso, ela sabe até quando ela pode adiar isso. Ela tem prazos para terminar, prazos para fazer. Isso é uma maneira dela alcançar mais rápido aquele propósito que ela se propôs a fazer. Uma pessoa organizada não tem costume de procrastinar, né? Ela faz o que precisa ser feito naquele momento, ela não perde tempo. Por exemplo, eu tenho uma prova essa semana e ela passa a semana toda jogando. Então, quem é organizado, ela vai jogar depois que ela fizer a prova. Ela vai se organizar e marcar os horários de estudo. Ela pode tirar algumas horas para jogar, para descansar, mas ela tem a quantidade de horas que ela precisa estudar para aquela A semana, porque ela responsabilidade, né, Rose? responsabilidade. Isso. E uma pessoa organizada, ela deixa todas as coisas no lugar porque ela sabe que isso vai facilitar, né? Ela quer tempo, ela quer ter produtividade. Então, ela não deixa as coisas no lugar exato por mania. Ela deixa consciente. Eu vou deixar esse copo aqui, porque quando eu precisar tomar água, eu sei que ele vai estar lá, eu não vou passar o tempo correndo. Eu vou deixar a chave do carro e a chave da casa aqui perto da porta, porque na hora de sair eu não quero sair correndo e perder meu compromisso, porque eu não sei onde eu pus a chave. Então são conceitos bem diferentes de organizar e de mania, né, que seria o toque. Exato. E uma pessoa organizada, ela também joga fora as coisas que estão quebradas, as coisas, ela deixa ir embora tudo aquilo que não faz sentido para ela, porque ela tem dentro da casa dela somente aquilo que é útil, somente aquilo que é essencial, somente aquilo que realmente vai fazer ela feliz. Então, é mais ou menos isso que seria a organização, sabe? Você ter o controle da sua vida, o controle das coisas e não as coisas dominando você. Não o ato da organização tá no controle, mas quem tá no controle é você, porque você quer viver, você quer fazer aquilo que realmente faz feliz. Sabe, estar com as pessoas, estar realizada, conseguir chegar ao seu propósito, aos seus projetos, e exatamente por desejar chegar nesses projetos que você organiza todo o seu ambiente. Exato. Então, essa seria a grande diferença, né, de ser uma pessoa organizada
e ser uma pessoa com toque. Os Claro que vai benefícios, né? ter, os benefícios que vai gritar aí o que eu sou, organizada ou eu tenho um transtorno. Exato. E outra coisa que eu gosto sempre de frisar é que às vezes tem uma pessoa que é organizada e é um pouco mais temperamental. Então ela vai ficar um pouco chateada se as pessoas começam a deixar as coisas bagunçadas. Tem os temperamentos, né? Tem a pessoa mais paciente, tem a pessoa mais irritada. Então aí a gente tem que também saber Nível. nivelar tudo isso, Exato. né? Exato. Tá Eu acho que certo? foge um pouco da normalidade quando a pessoa surta, né? Porque É, aquela exato. coisa está fora do lugar. E aí ela surta, né? E aí ela tem uma crise, né, de agressividade, né? Porque essa xícara não está no lugar da xícara, né? É claro que a pessoa organizada, ela se sente muito mal, né, Rose? É, Sim. porque ela gosta de tudo no lugar por conta de todos esses E ela sabe o que vai benefícios. acontecer. Exato, né? Por conta de todos esses benefícios que você acabou de citar. Então, é muito fácil atingir uma irritabilidade quando você conta com aquela situação e ela não está ali, porque depender de terceiros. Por exemplo, eu deixo a chave do carro e da casa próximo à porta. E aí o marido pegou a chave e guardou em outro lugar e não te avisou. E você está saindo, e aí você vai ter E que não procurar. acha chave. Não acha a chave. Então, é muito Já é fato, o normal, já é o normal. exato, que vai gerar uma irritabilidade naquela pessoa. Somos humanos, né? Temos Sim, emoções. exato. Então, aí tem gente que fala, você é muito chata por causa disso. Você Qual o tem toque. problema? Você tem toque, né? Gente, deixando muito claro isso, né? Que quando aqui é normal a pessoa ficar irritada, né? Principalmente a pessoa organizada, ela é muito, ela fica muito É metódica. isso, metódica, por conta desses benefícios. E se o outro não é, né? O outro gera, né? Uma raiva, vamos dizer. Fica, dá um choque ali, né? Exato, vai dar um choque. Isso daí eu acho que é uma outra questão, daria um outro tema, Sim, né? Como é que o organizado convive com o desorganizado, né? um Vai ótimo fazer tema. terapia, não tem? Eu vi uma frase recente que dizia: eu faço terapia para aprender a lidar com os outros, né? Que eu acho super válido, né? Porque senão você E vai ficar fazer surpreso. terapia, as pessoas têm um preconceito em fazer terapia. Fazer terapia não significa que você tá louco. Significa se você se ama. Exato, Você exato, se ama e quer estar bem. Eu exato. acho que existe também um grande preconceito em questão de terapia, né? Não conto pra ninguém que eu vou ao psicólogo. Vão achar que eu tô Eu louca. falo, eu costumo brincar, você não sabe o que você está perdendo, porque como dizia uma paciente minha, é chique, né? Ela dizia, É mas chique. chique, né? Você ter alguém que você possa conversar e falar de tudo. E eu Sim. digo exatamente, né? Porque não é todo mundo que pode, Rose, né? Pagar Sim. uma terapia, estar em terapia, né? Então, hoje a terapia, ela né? É um luxo, vamos dizer, né? Uma Minha filha fala necessidade, isso. né? É uma necessidade para todos, né? Mas é um luxo, porque poucos conseguem, né? Eu acho que na nossa questão humana, a parte mais difícil é olhar para dentro. Sim, eu É a acho que parte mais difícil. exato, E é aí que a gente pode criar problemas para o nosso desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, por essa dificuldade de olhar para dentro. Às vezes você acha que algum problema que está acontecendo é relacionado aos outros. E às vezes uma simples terapia te ajudaria a entender como você está e você conseguiria ali fluir melhor naqueles seus projetos, seja qual for, exato, né? exato. Ô, Rose, vai cair. Você quer se despedir do Vai. pessoal, agradecer agora? A gente volta depois. Sim, menina, gente, obrigada por ter participado. Foi um tema gostoso. Não tenho toque, Que ótimo, eu também não. sou Mas muito organizada. fico prestando atenção para ver se eu não estou desenvolvendo um toque, né? Isso é legal, se Sim, desafiar, eu prestar presto. atenção. Mari, obrigada, um Obrigada, grande eu que agradeço. beijo, Eu que tá? agradeço. Fiquem com Deus Mulher do e até Mar, uma próxima. Eliana, Solange, né? Beijo para todo mundo. Beijo para Se não todos. viu a live inteira, vai ficar gravada aqui.
Depois vai para o YouTube, Depois então vai pro não tem YouTube. problema se cair, tá Exato, se bom? cair. Gente, muito obrigada. Muito Obrigada mesmo. obrigada. Um beijo no Ó, coração. beijão. Rose, Fiquem com beijo. Deus.